e ao Mirko pelo convite e dizer que o prazer é meu, né? Eu estou sempre honrado e satisfeito em poder colaborar aí com vocês, com a UESC, que é uma universidade que eu gosto muito. Tive uma experiência excelente aí e, na verdade, foi muito decisiva para mim também esse momento aí na UESC. Foi onde eu comecei mesmo a trabalhar com conservação e onde eu aprendi mais também, aprendi bastante nessa época aí. E isso definiu muito a tomada de decisão que eu iniciei nesse âmbito da conservação a partir do momento que eu entrei aí até hoje. Então, para mim é um prazer colaborar e além do fato de eu gostar muito da Bahia, gostar muito de Ilhéus e gostar muito dos amigos que eu fiz aí também. Então, para mim, sempre que eu puder colaborar em qualquer coisa aí, eu vou estar disposto. E sem falar também com a colaboração com o Mirko, né, que já desde essa época, já tem mais de 10 anos que a gente vem trabalhando junto. E como ele disse, é excelente essa parceria e está longe de acabar, porque a gente acabou virando amigo e sempre encontra. Assim, o Mirko viaja bastante também, vem muito para a Europa. E eu já tenho também 9 anos que estou por aqui, então toda vez a gente encontra, ou em Barcelona, ou em outro país, ou em onde seja que tenha um congresso, ou fora de congresso. Também na minha defesa do doutorado, o Mirko estava presente também, foi excelente. Então, assim, eu sou eternamente grato à UESC e principalmente ao Mirko. Você sabe qual que é a senha da Sami ou não? Bernardo. Ó, tem alguém com o microfone ligado? Não sei quem é. Pois. Bom, eu vou seguir. Vou pedir para quem estiver escutando não ligar o microfone, porque senão vai interferir aqui no que eu vou falar, tá bem? Então, deixando as apresentações de lado e entrando aqui no que eu propus para falar hoje, é uma apresentação, basicamente, o que eu apresentei no Congresso Mundial da Biodiversidade esse ano, que foi um evento muito importante, né? Um evento global do World Biodiversity Forum, que foi em Davos, na Suíça. E foi um evento onde reuniu assim os principais nomes da biodiversidade no mundo. Assim, foi um grande evento, foi assim um grande privilégio para mim poder ir para esse evento, não só pelo próprio evento em si, também porque foi um lugar incrível nos Alpes, na Suíça, lá numa cidade que tem um histórico político muito relevante, né? É o mesmo local que acontece o Fórum Econômico Mundial. E a história desse congresso também é em consequência do Fórum Econômico Mundial, é logo em seguida, de tanto o fato da biodiversidade ser tratada nos últimos fóruns de economia, né? A economia ficou cada vez mais focada no meio ambiente, mais focada em conservação, em desenvolvimento sustentável, tudo isso. Então, eles decidiram criar um fórum logo em seguida, na semana seguinte do Fórum Econômico, sobre biodiversidade, né? E reunir, então, todos os cientistas, assim, não todos, mas, assim, claro, grandes nomes da conservação se reuniram lá nesse evento. Foi um evento, assim, de 700 pessoas ou um pouco mais. Então, foi um privilégio para mim poder estar lá. E um prazer também, porque eu aprendi muito e também falei muito. E essa apresentação aqui, ela consiste basicamente no que eu falei lá, com algumas coisas a mais que aconteceram no meio do caminho de lá para cá. E esse foi um dos últimos congressos presenciais que a gente teve a oportunidade de ter esse ano, porque foi no final de fevereiro, foi bem na época aqui do Carnaval, né? Foi exatamente na semana do Carnaval. E logo em seguida, quando acabou, quando eu voltei, já estava todas as medidas da pandemia começaram e o confinamento e tudo isso. Então, a partir daí tudo mudou, né? Logo em março começou toda a história de quarentena e toda que a gente está vivendo hoje. Então,
foi uma grande oportunidade para mim. Eu mudei, a única coisa que eu mudei foi o título, que agora eu coloquei um título diferente, um título mais focado para o que eu vou falar hoje, que é como seria então o dilema do custo-benefício na conservação da biodiversidade, aproveitando o gancho do Fórum Mundial da Biodiversidade, usando então o custo-benefício econômico, ambiental para a conservação. Então, deixa eu ver. Pronto. Então, basicamente, a ideia, o que eu falei lá e o que eu vou falar hoje também, foi dividido em 3 tópicos, que a princípio parece que não tem muito a ver, mas no final vocês vão ver que é totalmente correlacionado. Que a primeira parte é assim a interface política da governança e da economia dentro das políticas públicas de conservação da biodiversidade, né? Toda a história de decisão política no planejamento de conservação da biodiversidade. A segunda parte é uma parte de mais assim inovativa e uma parte assim que pouca gente aborda, até porque é um tema novo, que é a história da renda básica universal, a renda básica incondicional, né? Que é a Unconditional Basic Income ou Universal Basic Income, que é basicamente a mesma coisa, que é um tópico muito usado em ciências políticas e em ciências sociais, mas agora também está começando a ter um impacto enorme nas decisões ambientais, né? E eu acabei entrando num projeto de renda básica, que é um projeto global para identificar as relações assim que tem a ver com a tomada de decisão da população, com acesso, com o aumento do acesso pela tomada de poder de decisão, pela diminuição das desigualdades, de uma maneira geral, por dizer. Então, é como o que a renda básica tem a ver com a conservação, basicamente, né? E aí é um tópico muito novo, até porque a renda básica é uma coisa que estão discutindo agora, e agora com a pandemia ficou bastante mais aplicado, toda a história da renda básica está sendo aplicada em vários países, e no Brasil teve essa iniciativa recente do governo de distribuir renda, mas que não chega a ser uma renda básica, mas já é algo parecido, assim, forçadamente parecido com uma ideia de renda básica. Eu também tive o privilégio de poder ir para o Congresso Mundial da Renda Básica o ano passado na Índia, onde eu tive muito contato com grupos de pesquisadores de ciência política, né, no geral. Conheci lá o ilustre Suplicy, está aqui na foto, aqui no canto aqui comigo, e foi um prazer estar lá nesse congresso, porque eu acabei conhecendo muito mais sobre teorias de renda básica e como aplicar isso em ecologia. E a partir daí que então começou a surgir essas ideias de unir a renda básica e a conservação. E a terceira parte é a parte mais aplicada e a parte que eu estou desenvolvendo aqui em Portugal, no projeto que eu entrei, onde eu sou o pós-doc aqui, que é o ASEBio, que é o projeto de avaliação do serviço de ecossistema e da biodiversidade em Portugal, que basicamente é um projeto de 3 anos, liderado pelo Pedro Cabral, que também é um especialista em SIG, muito gente boa, um parceiro também fantástico, que eu tive também a honra de conhecer e para mim é excelente poder trabalhar com ele. E esse projeto ele é basicamente mapear o serviço de ecossistema em Portugal e logo valorar esse serviço a nível econômico. Então a gente trabalha com a interface ambiental, né, de mapear, quantificar os serviços e logo valorar esse serviço, pensando também em estratégia de desenvolvimento e cenários de desenvolvimento sustentável para o futuro também, né? Então, tem vários tópicos dentro desse projeto, mas basicamente é um projeto de mapear e valorar os serviços que existem em Portugal.
Ok? Então, basicamente, a palestra é isso, é unir essa interface econômica e ambiental para a conservação da biodiversidade e para a sustentabilidade de uma maneira geral. Okay? Então, eu vou falar um pouco de cada parte. Mas antes de começar, então, vou voltar lá no conceito de biodiversidade, né? Que apesar de ser bastante difundido e comum, muita gente ainda confunde. E a biodiversidade já existe como termo desde o livro esse do simpático senhor Wilson, que quando ele lançou esse livro em 88, já tem mais de 30 anos. E a partir daí começou a ser bastante usado em ecologia, né? Toda a história da conservação tomou força a partir de 80, do final dos anos 80 para cá. Tem outros autores também que são considerados como pais da biodiversidade, como Thomas Lovejoy, lá, que também é considerado como criador do termo, mas o Sam Wilson acho que foi realmente quem difundiu isso de maneira mais ampla e quem realmente é o número um nesse tópico de biodiversidade no mundo é esse senhor. E a partir de então, esse conceito da biodiversidade começou a ser tratado não só para a riqueza de espécies, como muitas vezes é referido como a biodiversidade, como se fosse diversidade de espécies, mas é muito mais que isso. A biodiversidade ela envolve toda a diversidade por trás da riqueza de espécies, diversidade de ecossistemas, de gene e de paisagens, de processos biogeoquímicos, de processos abióticos que não tem nada a ver com as espécies em si, mas que tem influência na distribuição delas. Então, processos químicos e físicos, tudo isso tem influência na comunidade biológica e é considerado como a biodiversidade. A biodiversidade virou, então, o conjunto mais amplo, é considerado, é o conjunto mais amplo de todas os padrões observados por trás da diversidade de espécies, né? Então, envolve processos bióticos e abióticos, desde diversidade de genes à diversidade de ecossistemas e de paisagens, né? Então, é muito mais amplo que simplesmente o número de espécies. E, a partir daí, né, ao longo desses 30 anos, a gente escuta cada vez mais biodiversidade nos meios de comunicação e principalmente na ciência, mas que nada também sempre, não só os padrões observados, mas também os processos da biodiversidade que influenciam o funcionamento do ecossistema e, mais recentemente, a qualidade do bem-estar no humano, né? O que esses processos têm a ver com o bem-estar humano, com a qualidade de vida da população, né? E isso tudo está também entrando cada vez mais na política e cada vez mais em saúde pública, que a gente tem um exemplo mais claro que foi o que aconteceu esse ano, né? Com o coronavírus, que é um problema ecológico que se tornou um problema social, político, econômico em todas as esferas da sociedade e atingiu a vida de todas as pessoas do planeta. Então, isso tudo é um processo de influência humana na biodiversidade. E eu vou falar um pouco mais para frente do coronavírus, mas a ideia aqui é mostrar que, então, que ao longo desses anos a conservação e tomou força cada vez mais e foi entrando em outras esferas além da ecologia e da biologia da conservação propriamente dita. Então, essa figura aqui eu queria mostrar porque é uma figura que exemplifica muito bem o que é a biodiversidade de uma maneira muito didática e uma imagem só. O Shahid Naim, que é um dos nomes também mais relevantes na investigação da biodiversidade no planeta, que eu também tive o prazer de conhecer, ele definiu a biodiversidade em um artigo que ele foi convidado para a Science e onde ele publicou essa figura que é fantástica, que ela define tudo que a gente está falando agora aqui sobre diversidade, define vários conceitos em uma imagem só. Se a gente olhar no meio da figura, é a diversidade
a história evolutiva, a diversidade dos genes por trás da história evolutiva das espécies, né? Então, seria a distância evolutiva entre as espécies e chamada, então, da diversidade filogenética, que seria a base, né, de todo esse padrão que é a biodiversidade observado aqui nesse esquema. Logo, toda essa diversidade filogenética, ela é filtrada. Ele te viu? Não, ele não me Ela viu. é, ó, tem alguém com o microfone ligado, por favor. Toda essa diversidade genética, filogenética, ela é filtrada pelo ambiente. Então, a gente tem aqui o filtro ambiental, né, que define, então, toda essa história evolutiva, todos os genes e toda essa diferença genética entre as espécies é filtrada pelo ambiente, o que gera a diversidade filogenética, né? O que a gente observa no ambiente, ele definiu aqui como a diversidade taxonômica, são as espécies, né? São o número de espécies dentro dos ambientes. A diversidade taxonômica é fundamental para a gente discutir qualquer outro tipo de padrão de diversidade. Com base nas espécies que a gente vai identificar os outros padrões. E então aí está a relevância, a importância da taxonomia, a importância de biólogos de campo para todos os outros, as outras ciências que vêm por trás, né, que vêm depois da taxonomia e que vêm como a macroecologia, que só existe a macroecologia hoje porque tem taxonomia por trás e porque fizeram inventários, porque sabem onde as espécies estão, sabem diferenciar as espécies. Então, é muito importante o taxonomista, é muito importante o biólogo do campo que vai no mato e perde muito tempo em estudar as espécies e identificar as espécies. E é muito pouco valorado, né? A gente vê cada vez menos taxonomista, porque é uma área muito difícil e também muito pouco valorada, e até mesmo para publicar artigo, é muito difícil publicar um artigo excelente, numa revista excelente de taxonomia. Então, é uma área que vem deixando de ter tanto especialista e, recentemente, a ecologia, a macroecologia tem muito especialista e a taxonomia tem cada vez menos. Porque é mais fácil você entrar para uma coisa que dá mais credibilidade logo agora no início da carreira, onde a gente precisa, e logo com a taxonomia é muito mais difícil, né? Mas daí a importância, sem a taxonomia não tem a macroecologia e não tem a conservação também, né? Então, voltando aqui, a figura, a taxonomia, a diversidade taxonômica é o que a gente observa nos ambientes. Logo, dentro dessa diversidade, já existe outra esfera de diversidade, outro componente, que é a função das espécies dentro dos ecossistemas, né? O que cada espécie contribui para o sistema. E aqui ele definiu bem, assim, diferentes biomas, mais florestais, o savana e aquático. E todos esses ambientes são influenciados, são impactados pelas alterações antrópicas, né? Que a gente tem aqui a seta, onde vai diminuindo toda essa diversidade, se perde conforme aumenta a antropização, e então empobrece o ecossistema e homogeneiza as espécies, a diversidade de uma maneira geral, independente do ambiente que seja, os fatores antrópicos têm essa consequência de diminuição. E logo no final aqui por cima, todos os processos biogeoquímicos, as trocas gasosas dos sistemas e como isso influencia em todos os padrões observados. E além de tudo, ele ainda conseguiu colocar do lado esquerdo aqui o que são os padrões e aqui do lado direito o que são os processos, né? Então, os processos que geram esses padrões observados aqui, que seriam os componentes de diversidade, a diversidade funcional, taxonômica e filogenética. Então, essa figura é realmente fantástica e é uma dos melhores exemplos que existe para explicar a biodiversidade de uma maneira ampla e fácil de entender. Logo, um outro conceito também que surge a partir da biodiversidade são os serviços de ecossistema. O serviço de ecossistema, que é nada mais que o benefício da natureza desde um ponto de vista humano, né, antrópico. É a visão antropocêntrica da natureza, são os serviços ecossistêmicos.
Então, considerando a biodiversidade como um motor do serviço, né? A biodiversidade é quem gera os serviços do ecossistema. Essa figura também foi proposta aí pelo outro grande nome na conservação e na identificação de serviços, que é o Robert Constanza, quando eles fizeram o Millennium Ecosystem Assessment, que é a maior avaliação de serviço de ecossistema global. Eles criaram, então, esse esqueminha aqui, esse diagrama aqui, mostrando, então, o que os serviços influenciam na qualidade de vida, né? Então, pensando nos serviços, os serviços são sempre relacionados com o ser humano, né? São o que na natureza, o que produz de benefício da natureza para o bem-estar humano. Então, tem aqui grandes 4 categorias, que é o suporte, né? O suporte que é sempre formação, produção primária, ciclagem de nutrientes, tudo que dá suporte para o sistema. O provisioning, que é o supply, que é aprovisionamento, né? Que seria, então, toda a produção de comida, de água, de madeira, de combustível, tudo que é matéria-prima. Regulação, que então é o que controle do clima, controle de inundação, controle de doenças, com purificação da água, com qualidade da água, do ar, do solo, tudo isso entra aqui. E também a parte cultural, que é também valorada, né? A parte mais abstrata, que seria recreação, educação, até nível espiritual, assim, o bem-estar que ocorre quando as pessoas vão para um ambiente natural, vão para dentro de uma floresta ou dentro de qualquer ambiente natural e tem assim um benefício mental mais que nada, né, de saúde mental quando estão em relação com a natureza, e isso é provado também cientificamente já por vários estudos que a natureza tem uma contribuição enorme no bem-estar da saúde mental do cidadão, né, de uma maneira geral. Então, aqui ele criou assim um esquema mostrando o que cada um desses serviços tem a ver com cada tipo de bem-estar e o que isso importa no final para a liberdade de escolha, de ação, para a qualidade de vida de uma maneira geral, né? Então, só para definir, os serviços, eles são uma visão da natureza desde um ponto de vista antropocêntrico, né? Considerando o homem como o centro das atenções aqui, tudo que é benefício para o homem pode ser considerado serviço. E tudo que é quantificado como serviço pode ser também quantificado monetariamente, pode ser aplicado um valor econômico. Todo serviço pode ter um valor econômico, porque ele é um serviço prestado, então ele pode ser um valor de um custo evitado ou simplesmente o benefício, o valor de benefício econômico. Então, tudo que é medido, quantificado como serviço de ecossistema, podem ser também quantificado economicamente. Aí, então, a gente começa a falar de serviços de ecossistema na economia, nas ciências sociais, na saúde pública, e também surgem outros termos mais abstratos, como Nature Contribution to People, né, que é como basicamente a mesma coisa, só que uma maneira mais qualitativa, de um modo mais abstrato, que não é necessariamente quantificado em números, que é uma coisa mais qualitativa, já é tratado como NCP, que é Nature Contribution to the People. E tudo isso começou a ser incorporado cada vez mais numa coisa que já existia antes, que é o planejamento sistemático em conservação, para então a gente criar rankings de prioridade e propor então estratégias de conservação a nível aplicado. Logo, hoje em dia, a gente tem essa história da saúde pública muito relacionada com a conservação, e isso está claro com a pandemia que estamos passando agora, que além de toda a influência no sistema social e econômico também, tem uma influência enorme na saúde pública. Esse é um artigo que a gente acabou de publicamos hoje, então para mim é um prazer poder falar dele aqui agora, em primeira mão. É um estudo que surgiu com a ideia, justamente no início do confinamento aqui, eu conversando com o Ricardo, que também foi aí, o Ricardo vai estar presente em vários outros exemplos aqui, porque ele é um amigo meu, que eu fiz aí durante o mestrado na UESC,
que logo virou o principal colaborador e a gente trabalha junto também há mais de 10 anos e tem muita coisa já junto e não vamos parar de ter coisa junto, acho que nunca, porque essa parceria é muito boa e a gente consegue comunicar muito bem, converso com o Ricardo toda hora, quase todo dia eu converso com ele, então a gente tem muita ideia para pôr em prática. E essa foi uma ideia que surgiu numa conversa de telefone com o Ricardo, justo no início do confinamento aqui, o que a gente podia fazer para contribuir para o conhecimento do coronavírus, só que desde um ponto de vista ecológico. Então, a gente conseguiu formalizar toda essa história, publicamos esse artigo hoje que chamamos de Febre Ecológica, que é, então, a história evolutiva do coronavírus nas relações humanas. Basicamente, o que conseguimos fazer aqui foi traçar a história evolutiva dos vírus ao longo das espécies de mamíferos infectados. Então, a gente criou uma árvore com base... Primeiro pegamos já as sequências já dos vírus e seguimos a filogenia já proposta para as famílias de vírus, de coronavírus, né? Então, eu tenho 21 coronavírus aqui, 21 tipos de coronavírus, entre eles o SARS-CoV-2, que está aqui, e a relação filogenética entre esses vírus. Isso já foi proposto antes, a gente seguiu essa topologia, com base nas sequências do GenBank e tal, criamos essa árvore. Aí, então, traçamos a história evolutiva desse vírus ao longo das ordens de mamíferos que foram infectadas, né, com 44 espécies, e descobrimos, então, que algumas ordens têm uma influência filogenética, têm uma estrutura filogenética, e outras não, que seguem já uma coisa mais aleatória, têm uma estrutura browniana. Então, elas têm uma história evolutiva mais aleatória e outras não. Outras têm origem filogenética. E considerando essas ordens, tá? Inclusive o primatas que estão aqui. E a partir daí fizemos também o contrário, tipo, o que os vírus têm a ver com a filogenia de mamíferos. Então, aqui é a filogenia do vírus nos mamíferos e aqui é o contrário. Aqui é dos mamíferos nos vírus. Então, aqui a gente conseguiu ver qual é a relação da história evolutiva de cada vírus em relação a todas as espécies infectadas dessas ordens. E vimos, então, quais são os vírus que têm origem filogenética e quais são os vírus que têm origem browniana. E aqui, quais são as ordens que têm origem filogenética e quais são as ordens de origem browniana. O resumo de tudo isso aqui é que chegamos na conclusão de que isso tudo é um processo natural, a evolução do vírus entre as espécies e entre as ordens, entre os mamíferos, é um processo natural, evolutivo natural, e essa influência do ser humano, do homem, a partir do momento que o homem interfere nesse processo e com os mercados de comida de animais silvestres, né, o estresse que é proporcionado nesses mercados, tudo isso influencia o salto do hospedeiro, influencia que o vírus passe de um hospedeiro para outro e gera então um host jump, né, que é justamente esse processo de salto de hospedeiro de um grupo que não tinha até então um vírus e passa a ter um vírus que já vem um processo coevolutivo com os morcegos há muitos anos já, começa a ter em outras ordens, não porque seja um processo natural, mas porque a gente influenciou nesse processo com o estresse causado dentro dos mercados e pelo consumo desses animais, né? Também pelo consumo da carne e também pela mistura de sangue. Tudo é um mercado totalmente desorganizado e sem controle sanitário nenhum. E tudo isso tem todas as condições favoráveis para que o vírus salte de hospedeiro entre as espécies que estão ali sujeitas a essa infecção, entre elas o ser humano. É por isso que a gente tem toda essa consequência global que temos hoje, foi por um descontrole sanitário de origem ecológica, né? Que é um mercado de animais silvestres, cheio de vírus, e cheio de estresse, cheio de consumo de carne
em condições não sanitárias, insalubres, que geraram, então, esse salto de hospedeiro, que a gente chamou, então, da febre ecológica, porque, mais que nada, é um processo ecológico, influenciando na saúde pública, influenciando em todo o processo que a gente percebe hoje em dia, né? Então, esse artigo eu estou bastante contente de ter, no final, ter publicado isso aqui, porque era uma ideia que a gente pôs em prática a partir de uma conversa e deu certo. E então é para mostrar a relação da conservação, a conservação da biodiversidade, a influência que a conservação tem não só no meio ambiente, mas em todo o sistema social, né? Toda a sociedade, todas as esferas da sociedade que a gente conhece. Então, voltando à questão da conservação, né? Como a gente pode evitar esse tipo de problema, como pandemias e como problemas de saúde pública, e não só de saúde pública, mas também a melhorar o crescimento econômico e envolver a sociedade dentro dos programas de conservação, tudo isso, a gente também utiliza a conservação como cenários futuros para a conservação, para mostrar, então, quais são as consequências dessas atitudes de conservação ao longo do tempo e o que isso pode causar no ecossistema de uma maneira geral. Aqui, só um esquema mostrando também de um outro artigo que ainda não publicamos, porque ainda está em revisão. Esse é um artigo também que aplicamos as riquezas de espécies, diversidade funcional filogenética, grupo de indicador, serviços de ecossistemas e logo a valoração econômica desse serviço para propor estratégias de conservação, nesse caso aqui, para tartarugas. E então chegamos na conclusão de quais são as funções que as tartarugas oferecem dentro do sistema, o que essas funções têm a ver com os serviços que o sistema propõe e logo valorar esse serviço em dinheiro. Então a gente conseguiu chegar numa estratégia aplicada para cada região considerada como máxima prioridade para a conservação. E logo comparamos isso com cenários futuros também. Esse aqui já é de um outro artigo que foi publicado recentemente na Nature, mostrando as consequências com diferentes modelos de desenvolvimento de ordenamento do território, né? Como aqui é o modelo de negócio como de costume, o business as usual, que é como se não fizesse nada, seguimos as tendências que sem nenhuma influência. A tendência é sempre abaixo, né? Sempre é o declínio. E logo com modelos mais otimistas e mais moderados, o que pode passar com toda essa história da conservação, dependendo das atitudes que forem tomadas e ao longo do tempo. Então, essa é uma outra ideia também, mais focada um pouco mais em economia. E a gente chamou de No More Trouble porque tem um livro de Turtles in Trouble, porque eles classificam as tartarugas como em problemas, né, e tal, que estão muito ameaçadas e tal, e a gente propôs uma estratégia para, então, evitar esses problemas. Outra vez com o Ricardo, a gente também usou moderação com base em clima, né? Então, usando não só a parte de economia, mas pensando no clima, como as alterações climáticas, o que isso influencia na conservação da diversidade funcional e filogenética, nesse caso com o anfíbio. A gente usou vários modelos climáticos e chegou, então, num modelo consensual, um modelo que é o equilíbrio, o custo e o benefício entre esses modelos chegou num equilíbrio, um modelo de equilíbrio, um modelo consensual, tanto para o presente como para o futuro, e o turnover, a troca entre esses processos, né, de presenciais e futuros. E chegamos, então, nesse artigo que a gente chamou de Back to the Future, porque os refúgios que a gente encontrou, tanto os refúgios para o futuro são os mesmos do passado, basicamente, que estão ali na Serra do Mar, no endemismo do Pernambuco, todas essas regiões que já foram consideradas como refúgio no Pleistoceno, e agora com as projeções climáticas também, para 100 anos, também voltam a ser essas mesmas áreas. Então, a gente chamou de Back to the Future, porque é um futuro com base no passado, assim, uma história para poder chamar a atenção também desse
caso, né, de estudo de caso. Outra abordagem, que também já não é com clima, e aqui a gente começou a envolver economia, isso já é um artigo mais antigo, foi publicado em 2014, onde foi a primeira abordagem econômica que eu comecei a fazer, com base nos grupos indicadores também de anfíbio. Então, o que eu fiz aqui foi analisar o que cada família representa das outras famílias, né? O que seria uma complementariedade entre a distribuição das famílias e qual seria, então, a família que representa mais a ocorrência das outras como um atalho para a conservação. Então, seria quais as espécies que representam mais espécies. Nesse caso, foi o grupo dos Leoperidae, que na época era uma família, agora já não é, já faz tempo que já não é família, mas não interessa, porque aqui é o grupo de espécies, é até melhor que ele não seja uma família, porque é um grupo reduzido. É um grupo de espécies, no caso do Leoperine, que representam o máximo de diversidade das outras famílias. E, nesse caso, a gente começou a quantificar, então, quanto equivale a distribuição dessas espécies nas quadrículas de prioridade. E chegamos em valor, assim, como que poderia representar o serviço de cada espécie dentro da área que ela ocupa. Como seria, assim, uma estratégia com foco na espécie, no grupo de espécies, Leoperine, e quanto isso vale, né? Qual seria o custo para essa conservação focada nessas espécies e o benefício também que isso pode gerar. Isso foi feito com análise de grupo indicador, com Marxan e tal. Então, assim, para resumir essa história, a conservação, do meu ponto de vista, a conservação ela tem que unir ecologia, evolução e economia para que a gente possa atingir um contexto social e que tenha influência na política e na saúde pública. Muitas vezes a conservação ela deixa de ser uma ciência biológica e começa a ser uma ciência política. Em muitos casos a gente precisa de tomar decisão, a gente precisa de estratégia política e que não tem nada a ver com os modelos ecológicos e com o que a gente faz em ciência de ecologia aplicada à conservação. Então, muitas vezes é preciso incluir outras variáveis que não têm a ver exatamente, tem a relação, mas que não sejam variáveis bióticas, que não sejam parte da ecologia e da evolução, que sejam de um contexto social e econômico, para que a gente possa, então, ter uma visão integrativa da conservação, né? Para poder ter uma conservação realmente aplicada e não que seja só um papel, um artigo publicado e que isso venha a ter algum efeito nas tomadas de decisão. Então, é o que chamam-se de visão integrativa da conservação, algo por aí. E pensando nos anfíbios, né, a gente, como especialista em anfíbio, o que os anfíbios têm a ver com isso, né? Essa figurinha aqui, We Work for Food. Os anfíbios participam de um monte de serviços dentro do ecossistema. Eles são um grupo muito vulnerável, né? Então, vocês, tem muitos aqui especialistas em anfíbios, sabem melhor que eu qual é o tamanho da importância do anfíbio dentro do ecossistema, e eles são os primeiros que sofrem, são os vertebrados mais ameaçados pelas alterações, né, humanas, de uma maneira geral, não só pela alteração climática, mas pela perda de hábitat e pelas doenças e por todos os outros fatores que influenciam o declínio dos anfíbios. E essa diversidade de espécies de anfíbio influencia muito na qualidade de vida do ser humano indiretamente, com efeitos das contribuições que eles oferecem para o serviço de regulação, principalmente o serviço de regulação do solo, da qualidade do solo, qualidade do ar, qualidade da água, né? Tudo isso tem a ver com a distribuição das espécies de anfíbios que estão ali, tanto em ambiente aquático como terrestre, eles têm muita influência no sistema. E então, não só, isso aqui é um caso, um exemplo dos anfíbios, mas a gente pode pensar em vários outros grupos, inclusive de invertebrados e de plantas, como a contribuição das espécies para o bem-estar humano de uma maneira geral, e podemos também quantificar isso de forma monetária, com base em outras variáveis e outros estudos e em dados demográficos, para a gente poder chegar, então, a um alcance maior com a nossa ideia da conservação e chamar a atenção não só de biólogos,
mas também de cientista social e de outras pessoas que não têm a ver com a conservação em si. E a gente também tem que ver que dentro da ciência não dá para mudar muita coisa, porque a gente vai publicar artigo científico, ninguém lê artigo científico, só o cientista vai ler o artigo científico. Mas é importante ter em mente que a gente está aí para informar, né? A gente não é tomador de decisão, a gente está informando. A ciência ela não necessariamente tem que ser aplicada, existe a aplicação da ciência, que é outra coisa, mas ela tem que ser cada vez mais multidisciplinar, principalmente quando trata-se de conservação, porque a conservação, como eu disse, não é uma ciência exatamente biológica, ela envolve sociedade, envolve economia e envolve saúde pública também. E, então, é preciso sair um pouco da bolha e começar a entrar mais em coisas multidisciplinares também para falar de conservação. E, bom, com uma ideia também de sair da bolha, a gente conseguiu esse artigo, que foi até então o artigo mais importante que eu consegui publicar, com a ajuda dos meus colaboradores aí, o Mirko, o Ricardo e o Gustavo. E a gente fez esse artigo pensando nessa ideia, o que os anfíbios contribuem para o ecossistema, qual que são a função deles dentro da Mata Atlântica, aqui no caso, diversidade funcional, filogenética e taxonômica, e também incluindo espécies ameaçadas e tal, para chamar mais ainda a atenção. E quanto vale isso, né? Conseguimos, então, criar modelos prioritários com base em 90%, 70%, 50% da distribuição de todos esses componentes de diversidade, de taxonômica, funcional, filogenética e espécie ameaçada. E, então, geramos modelos de prioridade e aplicamos o custo desses modelos com base nos serviços ecossistêmicos dentro de cada pixel de floresta atlântica e tanto dentro como fora da floresta também. Então, conseguimos então propor estratégia de conservação com base não só na diversidade, nos padrões observados de diversidade, mas também quanto custa isso, quanto seria o valor supostamente necessário para aplicar essas estratégias de conservação e a área que isso ocuparia e tal, fora das unidades, porque as unidades já são protegidas, então a gente considerou prioridade o que não está dentro das áreas protegidas e o que isso cobre de floresta e quanto vale essa estratégia, né? Com base já em uma avaliação de serviços e ecossistemas na Mata Atlântica inteira. Então, esse artigo foi muito importante assim para mim começar a pensar em economia dentro da conservação. A partir daqui, comecei a ficar cada vez mais interessado por aplicar valores econômicos em modelos de conservação. E foi a partir de então que eu entrei aqui onde eu estou agora. Mas antes disso, eu queria mostrar também um artigo que foi publicado ontem, que então também de primeira mão aqui para divulgar, do Bernardo, lá do Rio de Janeiro, e do Fábio também, o Fábio Scarano, que também conheço e é gente boa demais, um excelente pesquisador. E eles publicaram na Nature ontem esse artigo também, que vai nessa mesma linha, só que é a nível global e aqui falando de restauração. E eles conseguiram, então, mapear no mundo inteiro o que seria um equilíbrio, o custo-benefício entre promoção da diversidade, da biodiversidade, usando vertebrados terrestres, a distribuição dos vertebrados, a estabilização do clima, né, que influencia essa diversidade, e o custo, a eficiência do custo, o equilíbrio de quanto vale essa proteção com base em serviço de ecossistema também. Então, eles conseguiram propor uma estratégia global de um ranking de prioridades para a restauração florestal e com base nesses 3 parâmetros, que é a promoção da biodiversidade, o clima e o custo. Então, esse modelo de priorização deles é um custo-benefício entre esses três padrões observados, que é a estabilidade do clima, a promoção da biodiversidade e a eficiência de estratégias para conservar isso de maneira monetária também, né? Então, é um artigo mesmo excelente, está muito bem feito e é muito recente, foi publicado ontem, quem quiser olhar depois.
Okay? E, pois, voltando na história, eu agora estou aqui em Portugal, já desde final de 2018, nesse projeto de identificação dos serviços de ecossistema em Portugal e mapeando e logo também valorando isso economicamente, né? É o Azébio, que é o projeto, o nome do projeto. É praticamente uma estratégia com base no IPBS também, né? Que é mapear os serviços ecossistêmicos em escalas, diferentes escalas, né, para a contribuição da natureza para as pessoas e tal. E é um projeto a nível de nacional, então a gente está usando toda a escala de Portugal, uma Portugal continental inteiro, um mapa inteiro do país, e para então poder ter toda essa informação sobre os serviços e ecossistemas a nível nacional. E para a gente ter aqui mais ou menos como a plataforma essa brasileira de serviço e ecossistema que tem no Brasil, que é liderada inclusive pelo Fábio Scarano, lá, que foi o que publicou o artigo ontem, junto com o Bernardo. E eles também, a gente está fazendo uma coisa parecida aqui para Portugal, que é mapear os serviços e disponibilizar informação em open access de toda essa informação que a gente está gerando. Também isso vai gerar outros documentos, como livros e website de SIG também, com todos os shapefiles, com todas as informações espaciais disponíveis. Né? E logo também a parte que a gente está é de valorando a parte econômica de todos esses serviços que foram mapeados. Então, é um projeto de 3 anos, a gente está agora na última parte, e a primeira parte foi mesmo de coleta, de informação e tal, e a avaliação, né, a aplicação dos modelos e tudo isso, também com uma reunião de stakeholders, que eu vou falar logo mais para frente, onde teve a participação efetiva, assim, de partes interessadas, de ver mesmo pessoas de vários grupos interessados e que trabalham em gestão, políticos, acadêmicos e pessoal de órgãos públicos também, empresários, veio dar a mesma opinião assim deles em relação aos serviços, para a gente poder então incluir essa opinião deles na modelação de uns mapas de serviços que a gente está criando, e então para ter uma avaliação geral mesmo com a contribuição deles e também com base nos modelos que não levam em consideração a participação dos stakeholders. Então é uma excelente contribuição porque a gente tem a visão fora dos modelos, a visão fora da parte de modelação ecológica aqui, a gente tem a visão mesmo dos gestores também. Então, aqui é os ecossistemas, assim, dividido de uma maneira mais grossa, assim, mas a gente tem 44 classes, aqui eu coloquei só 9, só para simplificar, dos ecossistemas acessados aqui, com base em mapas de cobertura de solo, né, tudo com base em sensoramento remoto e mapas, cartas de uso e ocupação do solo. E logo, esse é também um modelo, um framework que a gente criou para avaliar tudo isso. E a gente usa muito aqui o Invest, que é um software, é uma plataforma de vários modelos para mapear serviços de ecossistema com base em diferentes parâmetros. Cada serviço é um tipo de parâmetro que é necessário. Então, é uma excelente ferramenta para trabalhar com serviço de ecossistema, o Invest, com base sempre que tenha mapas de land cover, mapas de uso do solo e outras informações mais, dependendo de cada modelo, sempre usando ArcGIS e software assim relacionado com distribuição espacial, né? A gente consegue então mapear todos os serviços que forem possíveis, que tem relação com cartas de ocupação, que tem relação com sistemas de informação geográfica. E então, basicamente, esse é um estudo mais recente, onde, a partir desses mapas de cobertura do solo, a gente mapeou, então, a gente também fez uma revisão literária, assim, para saber o que tinha de informação, e criamos, então, um modelo de qualidade do hábitat, seria quais os hábitats têm mais qualidade dentro do país, e valoramos isso também, valoramos os serviços fora da qualidade e dentro da qualidade, quanto vale essa distribuição de serviços, com base em tudo que já foi publicado. Fizemos um benefit transfer aqui, transferência de benefícios, para saber, então, o que seria o benefício aportado por esse serviço. E a gente conseguimos esses valores através de meta-análise, então teve uma
uma estatística grande por trás, assim, para saber, então, quais são os ambientes que influenciam mais nessa valoração. E logo no final também geramos modelos prioritários de conservação em diferentes cenários de prioridade, né? Com os mais prioritários, menos prioritários. Aqui, basicamente, são os serviços da meta-análise. A gente viu que os principais ambientes são as florestas, água e cropland, que é a agricultura, né? Mas também a gente tem que considerar a escala que o Portugal é um país muito diferente do Brasil a nível de ecossistema. A gente não tem toda essa diversidade que temos no Brasil. A diversidade aqui tem que ser tratada de outra maneira. É um país mais agrícola e na Europa, no geral, o conceito de biodiversidade é bastante diferente do Brasil, porque os ambientes são muito menos diversos, então a gente tem que considerar outros parâmetros que é considerado em floresta tropical. É muito diferente, então tem que ser tratado diferente. E, pois então, chegamos aqui no que cada ambiente contribui para a valoração econômica através da resposta, né, da taxa de resposta dos ambientes para a valoração, considerando áreas protegidas e não protegidas, como controle e zonas de controle e zonas de influência. Então, conseguimos gerar esses modelos e vimos aqui a variância que tem dentro de cada sistema, dentro de cada ecossistema, para a valoração de uma maneira geral, para a monetarização do serviço. E aqui só uma comparação com outros estudos, comparação com os estudos mais citados entre valoração de serviço ecossistêmico, que a gente encontrou está bem parecido com os valores que são mais usados, que vem desse primeiro artigo do Constança, que é um artigo antigo já publicado na Nature, que foi referência até hoje para valoração de serviço de ecossistema. E os valores que a gente obteve também foi bem parecido aqui, é um tree map mostrando aqui, então, o número monetário dos serviços em geral e o que a distribuição desses serviços ao longo dos ecossistemas, né? Então, a distribuição dentro de cada estudo. Okay? Aqui também, já de um outro estudo também, que estamos publicando, ainda não, mas está quase, também a contribuição, não a contribuição, a proporção que existe de cada serviço em cada ecossistema. Então, basicamente, aqui temos 17 serviços por 8 ecossistemas e a proporção de distribuição espacial desses serviços dentro dos ecossistemas e como isso está distribuído em Portugal, nas regiões, em relação também às categorias de serviço e tal. Também, nesse mesmo estudo, aqui a gente valorou esse serviço, então, quanto equivale em euro por hectare por ano, né, uma valoração econômica de cada tipo de serviço, pensando então nesse mapa geral, né, a gente conseguiu ver que se a gente levasse em consideração esses valores econômicos, isso poderia contribuir até 12% do PIB para Portugal, principalmente porque envolve muita agricultura e muito turismo também, e também tem outros serviços que são muito caros, como prevenção de erosão aqui, de fertilidade do solo, porque também tem a ver com a agricultura. Então, toda essa história da valoração aplicada para a economia, a gente consegue ver o que isso influencia na tomada de decisão, né? Quanto isso pode ser importante para o ordenamento do território e como isso pode ser importante também a nível político, a nível de estratégia política e de aplicação desses valores, né? E aqui já um mapa, assim, um mapa final também da valoração, assim, as áreas que são mais caras, em teoria mais caras, assim, que são mais custosas, né, que tem um maior valor econômico, outros têm maior valor ambiental, que seria a qualidade. E aqui, então, um modelo que é o custo-benefício do ambiental com o econômico, ou seja, sobrepondo um mapa com o outro e fazendo prioridade de tipo 90, 100, 70 a 100%, 40 a 70% e até 40%. Chegamos, então, 3 diferentes cenários de rankings de prioridade, mesclando, então, fazendo um equilíbrio, o custo-benefício do econômico com o ecológico. Chegamos, então, modelos de prioridade para promover, então, desenvolvimento sustentável e para conseguir entrar mais nessa linha da sustentabilidade aqui, numa escala nacional, né? Então, é por aí essa história do custo-benefício ao balanço
econômico e ecológico no planejamento da paisagem, né? No ordenamento do território. Então, essa primeira estimativa, porque tem outras, mas essa primeira estimativa já conseguimos chegar em 167 valores diferentes aplicados para variáveis biofísicas, socioculturais e ecológicas, né? Os valores mais baixos são para os serviços culturais, por cada área, né? Área por ano, hectare por ano, valores que contribuem menos, por incrível que pareça, mas também contribuem bastante a uma escala geral do mapa. E também os valores de regulação, vários que chegam a quantidade mais alta, porque é onde se aplica mais investimento, né, são na regulação do solo, regulação da água, né, qualidade da água, tudo isso investe muito dinheiro, então também custa mais, né? Então, são o custo evitado aqui nesse caso. Então, essa história de custo-benefício é o trade-off, é o equilíbrio, né? O trade-off, basicamente, a tradução de trade-off não existe, mas é custo-benefício, como se fosse alguma relação de custo-benefício. E entre, nesse caso, o ganho o ecossistêmico e o ganho, o benefício econômico. Então, é uma relação de equilíbrio entre ecologia e economia, que apesar de ser, às vezes, tratada como ciências antagônicas, tem muita relação e até mesmo muito princípio matemático totalmente similar e quase igual. A matemática por trás da ecologia é sempre com base em custo-benefício do que as espécies têm, como elas gastam para manter manutenção no ecossistema, não valores, mas com o esforço de energia que elas gastam dentro dos processos ecológicos, e dentro de economia é basicamente a mesma coisa, só que em vez de energia é dinheiro, né? Então, a matemática é quase a mesma entre economia e ecologia, então é muito fácil a gente usar as duas ciências de uma maneira matemática, porque elas seguem os mesmos padrões, os mesmos padrões, não, as mesmas premissas, né? Então, são matemáticas muito parecidas da economia e da ecologia. E a história do custo-benefício é representar, então, a máxima qualidade do hábitat, a máxima qualidade do ecossistema e o maior benefício econômico também, né? Então, para que a gente possa avaliar muito o serviço com o menor custo possível, né? Com uma estratégia menos custosa possível. Então, aqui, só para seguir o que a gente já fez, todos esses são os serviços que a gente mapeou, 8 serviços, né? O que seria, aqui é como a variável que chega ao serviço, então, tipo, para medir o clima, a gente mede, para chegar na regulação do clima, a gente mede o carbono, habitat quality, a gente mede a biodiversidade, a diversidade, né, no caso. Aqui, erosão, é a retenção de sedimentos, e aí por aí vai, né? Cada serviço, ele tem um indicador. Cada tipo de serviço tem um tipo de indicador, que é a variável, variável indispensável para chegar nesse serviço. Okay? E aqui uma modelação também ao longo do tempo, né? Mapeando com base no que já foi observado nos últimos anos, né, de 90 para 2018, que são os mapas de cobertura do solo que estão disponíveis, a gente então conseguiu mapear as tendências, né, as tendências de melhoramento ou de declínio no serviço ao longo do mapa, por cada região, né, cada distrito de Portugal, e onde aumentou, onde diminuiu em relação a cada tipo de serviço. Aqui é como Climate Regulation, aqui Habitat Quality, Sediment Retention, Water Purification. Então, cada um é um tipo de serviço e a variação desse serviço a variação temporal, né? Espaço-temporal aqui nesse caso. E também agora a gente está modelando isso para o futuro. Então, com base em desenvolvimentos diferentes de ordenamento do solo, com base em, então, um cenário mais econômico, que é o business as usual, que é como pensando em economia, com base em um desenvolvimento ambiental, que seria com essa proposta do REDD+, né, que é diminuição da emissão de carbono na atmosfera e tudo isso. E então o equilíbrio, o desenvolvimento sustentável, que é
o custo-benefício entre um desenvolvimento ambiental e econômico, né? Considerando as duas estratégias de desenvolvimento de uma forma equilibrada para então gerar um modelo sustentável de desenvolvimento, né? Aplicado isso com a modelação para o futuro, usando esse software aqui, o TR7, entre outros. Ok? E aqui é um pouco mostrando que isso, além da toda a parte de modelação, de modelagem que está por trás, também tem a parte aplicada dos gestores, né? Que a gente fez um workshop, também foi excelente, porque aplicamos isso um pouco antes da pandemia. Foi no final de janeiro, foi excelente, porque a gente pôde ter o contato direto com vários stakeholders, vários gestores políticos e diversas fontes, representantes de vários órgãos do governo, empresas, academia, entre outros. Okay? E aí a gente conseguiu, então, ter a opinião deles em relação a cada tipo de serviço, o que eles acham, qual a opinião deles em relação a tudo que a gente está fazendo aqui, para levar em consideração também na nossa proposta final, que é uma proposta mais aplicada, mais de gestão, né, e mais um pouco fora da academia, um pouco fora de artigo, também para que isso seja útil no ordenamento do território. E esse também gerou um artigo também, que até então não está publicado, mas em breve vai estar. E logo que estiver publicado, vocês vão ter o acesso. Ok? E aqui, só para fazer, então, fechar, né? E também fazer uma propaganda do projeto, que é o Azébio. A gente tem esse site, que é o azebio.novaims.unl.pt. E o e-mail, e aqui é o meu e-mail também. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas tá bom. E a gente tem tempo para comentar, discutir. Até aqui a apresentação. Eu espero que tenha sido proveitoso. Podemos voltar agora aqui. Vou tirar a compartilhar a tela, vou parar aqui.